Então, pessoal, dando continuidade, vamos para a questão de número 4. A questão 4 diz o seguinte: numa escola é adotado o seguinte critério. A nota da primeira prova é multiplicada por 1, a nota da segunda é multiplicada por 2 e a da última prova é multiplicada por 3. Os resultados, após somados, são divididos por 6. Se a média obtida por esse critério for maior ou igual a 6,5, o aluno é dispensado das atividades de recuperação. Suponha que um aluno tenha tirado 6,3 na primeira prova e 4,5 na segunda. Quanto precisará tirar na terceira para ser dispensado da recuperação? Então vamos entender com calma. Você tem uma escola que ela adota o seguinte critério. O aluno faz a primeira prova e essa primeira prova, deixa eu marcar aqui, e essa primeira prova, ela é multiplicada por 1. Joia, Rivelino, e aí? E aí ele faz uma segunda prova. A segunda prova, ela é multiplicada por 2. Joia, Rivelino, e aí? E aí ele faz uma terceira prova. A última prova, ela é multiplicada por 3. Ora, isso aí nada mais é do que uma média ponderada. Essa escola, ela adota uma média ponderada. Ela atribui um peso à primeira prova, ela atribui um peso à segunda prova e ela atribui um peso à última prova. Tá certo? Ora, no final, era como se você tivesse feito 6 provas. Por quê? Porque a primeira prova tem peso 1. A segunda prova tem peso 2. Era como se você tirar um 10 na segunda prova, valem 2 10. Se você tirar um 9, são 2 9. E a última prova tem peso 3. Se você tirar um 5, era como se você tivesse tirado 5 3. Se você tirar um 8, era como se você tivesse tirado 3 8. Por isso que ele diz, os resultados, após somados, são divididos por 6. Por que que ele divide por 6? Porque era como se você fizesse 6 provas. Então vamos lá, continuando. Se a média obtida por esse critério for maior ou igual a 6,5, se a média obtida por esse critério for maior ou igual a 6,5, o aluno é dispensado das atividades de recuperação. Então o objetivo dele, tirar a média 6,5. Se ele tirar a média 6,5, ele é dispensado das atividades de recuperação. Suponha que um aluno tenha tirado 6,3 na primeira prova e 4,5 na segunda. Quanto precisará tirar na terceira para ser dispensado da recuperação? Então vamos lá, moçada. Vamos aqui para a próxima página para a gente montar o nosso problema. Vou dividir aqui a lousa para ganhar espaço. Vamos lá. Média. Como é que o colégio tira a média desse aluno? Vamos entender. Ele pega a primeira prova, a nota da primeira prova e multiplica por 1. Depois ele pega a nota da segunda prova e multiplica por 2. Depois ele pega a nota da terceira prova e multiplica por 3. Uma vez feito isso, ele soma todos esses produtos e divide por 6. Por que que ele divide por 6? Porque era como se ele tivesse feito 6 provas. Então vamos lá, vamos calcular a média desse aluno. A média dele vai ser igual. Segundo problema, ele tira na primeira prova 6,3. Então, vai ser 6,3 vezes 1. Na segunda prova, ele tira 4,5. Segundo o nosso problema, ele tira 4,5. Então, vai ser 4,5 vezes 2. E na terceira prova, ele não sabe quanto o rapaz tirou. Ele pergunta, quanto é que ele deve tirar? Qual é a nota N que ele deve tirar para não ir para a recuperação?
Então, essa nota N que ele deve tirar vai ser multiplicada por 3 e esse somatório aqui vai ser dividido por 6. Então, a média do nosso aluno, sem saber ainda a última nota que ele tirou, vai ser 6,3 vezes 1, 6,3, mais 4,5 vezes 2, vai ser 9, mais 3 vezes N, vai ser 3N. Isso tudo dividido por 6. Então, a média vai ser igual. 6,3 mais 9 dá 15,3. Mais 3N dividido por 6. Então, pronto. Isso aí é a média do aluno. Até agora, sem saber a terceira nota que ele retirou, a média dele vai ser 15,3 mais 3N sobre 6. Essa média, 15,3 mais 3N sobre 6, ela deve ser maior ou igual a 6,5, 6,5. Vamos ver, né? Ó. Se a média obtida por esse critério for maior ou igual a 6,5, o aluno é dispensado das atividades de recuperação. Então, se essa nota, se essa média for maior ou igual a 6,5, ele é dispensado da recuperação. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai pegar esse valor, que é a média, e vai obrigá-la a ser maior ou igual a 6,5. Porque se essa média for maior ou igual a 6,5, então ele está passado, não precisa da recuperação. Então, vamos lá. 15,3 mais 3N dividido por 6. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 6,5. Tá certo? Então, vamos nós. Como é que eu faço? Bem, vou multiplicar o primeiro e o segundo membro por 6. Vou multiplicar o primeiro e o segundo membro por 6. Por quê por 6, Rivelino? Porque se eu multiplicar o primeiro e o segundo membro por 6, eu simplifico esse 6 que eu vou multiplicar por esse 6 aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Multiplicando por 6 o primeiro membro, eu vou eliminar esse 6, aí vai ficar 15,3 mais 3N. 15,3 mais 3N. Rivelino, se eu multiplicar o outro membro por 6, quanto é que fica? Bem, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39. E agora? Agora eu vou deixar as letras no primeiro membro. 3N maior ou igual a 39 menos 15,3. Joia, Rivelino. E agora? Agora, 3N maior ou igual 39 menos 15,3 dá 23,7. Se você tirar 15,3 de 39, você vai encontrar 23,7. Então, qual é o valor de N? N tem que ser maior ou igual a 23,7 dividido por 3. Logo, N tem que ser maior ou igual a... Se você dividir 23,7 por 3, você vai encontrar 7,9. Tá certo? 7,9. Ou seja, para esse aluno passar por média, ele tem que tirar uma nota maior ou igual a 7,9. Qualquer coisa menor que 7,9, ele vai para a recuperação. Tá? Então, o que é que ele pergunta? Quanto precisará tirar na terceira prova para ser dispensado a recuperação? Então, N, a nota dele, tem que ser maior ou igual a 7,9. Joia, Rivelino? Joia. Vamos para a próxima.
Resolva em R as inequações. Então, você tem aqui, ó, duas inequações muito interessantes para serem resolvidas. Interessantes por quê, Evelyn? Porque são diferentes do que a gente está acostumado a fazer. Então, vamos lá. Resolver a primeira. 3x menos 2 sobre 1 menos x menor ou igual a menos 3. Vamos nós. Dividir aqui para ficar melhor. Vamos lá. Primeira. Tem a 3x menos 2 dividido por 1 menos x. Isso aqui tem que ser menor ou igual a menos 3. Como é que eu faço, Rivelino? Bem, vou pegar esse menos 3 e vou levar para o outro lado. Olha como é que vai ficar. 3x menos 2 sobre 1 menos x. Isso aqui é menos 3. Passa para o outro lado. Mais 3. Menor ou igual a 0. E agora, Rivelino? Bem, agora eu vou tirar aqui o MMC, né? Ó. O MMC entre 1 e 1 menos x é 1 menos x. Então, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá certo? 1 menos x dividido por 1 menos x dá 1. 1 vezes 3x menos 2. 3x menos 2. 1 menos x dividido por 1 dá 1 menos x. Então, esse 1 menos x vai multiplicar o 3. 3 vezes 1 menos x. Já? E agora, Rivelino? Agora vai ficar assim. 3x menos 2 mais 3 vezes 1 dá mais 3. Mais 3 vezes menos x dá menos 3x. Isso tudo dividido por 1 menos x. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 0. E agora, Rivelino? Bem, agora você vai cancelar esse 3x com esse menos 3x. Olha como é que vai ficar. Menos 2 mais 3 dá mais 1. Dividido por 1 menos x. E isso aí tem que ser menor ou igual a 0. Vixe, velho, em equação diferente, como é que a gente faz isso? Passa 1 menos x para lá, multiplicando por 0, igual a equação. Como é que eu vou resolver isso? Não, tenha um cuidado, tá certo? Você tem aqui uma fração. Essa fração tem que ser menor ou igual a 0. Então, vamos analisar. 0, Rivelino, essa fração pode ser 0? Não, ela não pode ser 0. Por quê? Porque ela só seria 0 se o numerador fosse 0. Mas se o denominador for 0, Rivelino? Bem, se o denominador for 0, não existe divisão por 0. Tá certo? Então, se o denominador fosse 0, nem existiria a fração. Como o numerador é diferente de 0, essa fração não pode ser 0. Mas ele quer que essa fração seja ou 0 ou menor que 0. Menor que 0 ela pode ser? Bem, menor que 0 ela pode. Você tem uma fração. O número de cima é positivo. Você tem uma fração. O número de cima é positivo. Se essa fração tem que ser menor que 0, então ela tem que ser negativa. O número de baixo deve ser negativo. Por quê, Rivelino? Porque se o número de baixo for negativo, mais com menos vai resultar em menos. Tá certo? Então, essa fraçãozinha, de novo. Essa fraçãozinha aqui, ó, tem um numerador positivo e tem um denominador que eu não sei o sinal. Mas eu sei que o resultado dela tem que ser menor que 0. Ou seja, tem que ser negativo. Para o resultado ser negativo, o denominador dela tem que ser negativo. Porque aí você faz mais com menos, menos. Então, como é que eu vou resolver isso aí? Vou fazer o seguinte. 1 menos x, que é o denominador, tem que ser negativo. O que quer dizer uma coisa negativa? Ela tem que ser menor do que 0. Tá certo? Então, se 1 menos x tem que ser menor que 0,
Vou passar 1 para o outro lado. Menos x menor que menos 1. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar x maior, porque inverte a desigualdade, maior que 1. Rivelino não poderia colocar 1 menos x menor ou igual a 0, não? Não, o denominador de uma fração nunca pode ser 0. Então, 1 menos x tem que ser menor que 0. Para o sinal dar negativo, com esse mais, ficar menor que 0. Então, 1 menos x menor que 0, menos x menor que menos 1, x maior que 1. Se você trocar esse x por qualquer valor maior que 1, o denominador dessa fração vai ser negativo. E o resultado, que é a divisão do numerador pelo denominador, vai ser menor ou igual a 0, tá certo? Então, moçada, com isso, a gente tá quase terminando esse assunto de inequação. Falta só mais uma, tá certo? Esse tipo de inequação, o último aí, esse último tipo, é uma inequação que você tem que ter cuidado, tá certo? Às vezes se confunde com inequação quociente, que a gente vai ver ainda lá na frente, quando estiver estudando função. Mas, por enquanto, isso aí dá para a gente resolver. E tem que ter muito cuidado. Joia? Então, até daqui a pouco para a gente resolver a última. Valeu!